O Senhor tem nos convidado a meditar numa carta muito pessoal e especial que o apóstolo Paulo enviou ao seu filho querido Timóteo. Não ia sugerir desligar os outros microfones para não termos nenhuma... Pronto, alô, cortou o meu agora, acho que é um. Aí, pronto. E o texto que a gente vai ler nessa manhã, e eu quero começar do último versículo que Daniel trouxe no domingo passado, que foi o 5. E a gente vai ler o 5, o 6, o 7. Eu queria parar no 8, mas a gente vai ler o 9, vai ler o 10, até o 11. E começo dizendo que tenho sofrido ao preparar essa nossa reflexão. Primeiro porque eu me enquadro em tantos pontos dos que Paulo está recomendando a Timóteo, que fico no coração dizendo: o que você está fazendo aí? Então, de antemão, talvez até sem necessidade para aqueles que andam mais próximo de mim, como minha esposa que não está aqui hoje, eu digo que eu não tenho autoridade moral nenhuma. Mas o Evangelho não se trata de autoridade moral de quem prega, e sim do sacrifício daquele de quem morreu, perfeito por nós. Então vamos ler. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, e aí a gente avança do que o Daniel parou no domingo passado, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Amém. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Como bem lembrou o Daniel no domingo passado, essa é a finalidade. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. O coração pode estar puro, mas a consciência ser, de alguma forma, nos incomodar, nos apontar o dedo. A fé pode ser fingida. As roupas podem dizer você uma bela viola. Seu corte de cabelo, seu linguajar, seu vernáculo. Hoje em dia a gente tem o crentez, né? O mundo do futebol
Ontem eu fui apresentado, eu sei, todos vocês já devem conhecer, o tal do João Luva de Pedreiro. Quem não conhece, vai conhecer. É o cara da Luva de Pedreiro, enfim, é um menino que posta vídeos, enfim, nas redes sociais. E ele chuta muito bem a bola e ele faz uns gols bem difíceis. E depois que ele faz o gol, ele imita mais ou menos, acho que o Cristiano Ronaldo, talvez, me perdoe aquele que consegue melhor, mas ele diga, receba! Não existe receba fora do nosso ambiente. E acho que foi o Adriano que falou para mim que o pessoal do Real Madrid, depois de ter ganhado do PSG, estamos falando de Europa, eles, jogadores comemorando no vestiário, e aí quem puxa, não sei se é o Rodrigo, né, que era jogador do Santos, enfim, puxa que hoje é do Real Madrid, obviamente, e puxa um receba e todo mundo repete e tal. A gente pode saber falar como o crente fala. A gente pode te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas isso não garante. É Jesus que diz, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim, porque vocês não me conheceram. E quando não te conhecemos? Bom, mas o texto diz o seguinte, que alguns se desviaram desse coração puro, dessa boa consciência, dessa fé não fingida, e se entregaram a vãs contendas. Nada mais atual do que se entregar a vãs contendas. Em qualquer lugar, em todo lugar, a qualquer momento, você está sendo capturado por uma discussão da hora. E a gente já faz até brincadeiras com isso. Agora eu deixei de ser especialista em saúde para ser especialista em geopolítica internacional. Né? Agora eu não sou mais especialista em geopolítica internacional, eu sou especialista na cadeia do petróleo para descobrir. Enfim, e a gente vai se utilizando e vai se armando para cada vez combater melhor, discutir melhor, ter os argumentos certos, para poder lacrar ou cancelar. Desculpa, eu estou provocativo. Mas eu acho que eu sou um desses que, de repente, eventualmente, ou todo dia, se desvia e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma conhecer. Põe o texto. É o 7. 1:7. E eu queria muito ter parado aqui. Porque eu falei assim, esse sou eu. Olha que legal. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam conhecer. Hoje nós somos especialistas em tudo. Basta 5 minutos de Google e você não precisa fazer faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia, ser especialista em tudo. A gente consegue, a gente ouve a gente lê um Twitter e talvez ouça um podcast e pronto. Eu tenho toda a ciência e todo o conhecimento e já saio propagando em seguida. Então, meu desejo é que eu fazer, poxa, Paulo, você mandou bem para Timóteo aqui, porque eu não sei se isso acontecia tanto lá 2000 anos atrás, quanto acontece hoje. Mas a minha sensação é essa, de que a gente, querendo ser doutor da lei, do conhecimento, da ciência, a gente sai por aí, sem entender o que diz e afirmando aquilo que não conhece. E aí ele diz, né, ele vai pegar agora uma lupa e dizer o seguinte, eu estou falando disso aqui. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. E a minha primeira reação é dizer, oi? Paulo, você está dizendo que a lei é boa? Você que disse que a lei mata e que o Espírito vivifica? Você que disse que a lei foi cumprida em Cristo e que agora a gente não precisa mais cumprir a lei é boa? Oi? Como assim, Paulo? Sabendo isto, que a lei é boa se alguém
dela usa legitimamente. A lei é boa para quê? Ou, se a gente quiser atualizar bem para os nossos dias, a lei é boa para quem? E a gente tem alguns operadores do direito aqui na audiência. A lei é boa para quem? Geralmente para quem faz. Via de regra. Se você parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou você é bobo ou não entende da arte. Se você... eu não vou... Paulo está dizendo que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Por quê? Porque é uma maneira errada de se usar a lei. Essa é a primeira reação. Então, Paulo, tudo bem. Então, a lei por si só não é algo... A lei salva. Romanos vai passar a carta inteira dizendo que não. Gálatas, então, vai esconjurar Paulo, né? Acho que Gálatas vai dizer, pelo amor de Deus, vocês caíram da graça? Então, do que ele está falando aqui? Como assim? A lei é boa se nós utilizarmos dela legitimamente. Qual foi a função da lei? Qual é a função da lei? Gálatas nos diz, a lei é o quê? O que a lei é? Aio. A lei é mordomo, ajudante. A lei é guia. A lei serve para dizer que você pecou. Porque sem lei não há pecado. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Porque somos pecadores. E o que nos torna pecadores? A lei. Porque se não há lei, a gente não era pecador. E a lei torna quem pecador? Todos. Então temos uma lista elaborada, muito bem engendrada, e a gente vai estudar ela, e a gente vai fazer remissão ao Velho Testamento, vai fazer paralelo com os 10 mandamentos, vai fazer paralelo com o Sermão do Monte. Mas lembre-se, a gente está pontuando, e Paulo está pontuando, lei, que serve para quê? Para nos lançar em rosto a nossa miséria, para dizer que eu e você somos indignos, para dizer que ninguém tem direito ao céu. Já contei para vocês a minha experiência na juventude, enquanto eu era operador de som, e num sábado em que havia uma celebração das irmãs do Círculo de Oração, eu montei a mesa de som e cedi aos convites dos amigos, né, adolescentes à época, e fui para o clube. Falei assim, não, eu volto e desligo tudo e fecho tudo. E com medo de dar microfonia, eu deixei todo o som montado e fechei a mesa com um cadeado. Resultado, na volta, furou o pneu do carro, acabou a gasolina, eu sei lá. Eu sei que eu cheguei e já tinha tudo acabado. E eu fiquei bem sem graça. Mas não termina aí. Para melhorar, para não dizer o contrário, a dirigente do Círculo de Oração morava no mesmo prédio que eu morava. Que por acaso era o prédio do pastor, porque eu morava na casa do pastor. Meus pais tinham se mudado de Brasília. E encontrei com ela, então, era sábado, na manhã seguinte, indo para a escola dominical. E eu disse, é agora. Ela disse, Rodrigo, irmã Julieta, vou contar. Irmã Julieta, me perdoe e tal. Puxa, ela falou, não, querido, tudo bem, foi uma bênção, oramos por você. Falei, que alegria. E está aqui um presente. Falei, oi? Aí não, né? Aí a minha justiça própria, né, saltou de mim mesmo e disse, não, eu não mereço. Ela falou, não, você não merece não, você merece o inferno. Falei, sim, claro. É isso que eu... Muito obrigado. Tal. Mas por quê? Porque a gente se ilude, a gente vai achando que vai domingo após domingo na igreja, sabe usar a roupa certa, sabe usar o palavreado correto, e a gente já não merece mais o inferno. A gente já está legal. Então a gente consegue ler listas como essa e ficar olhando os outros. Beleza, vou botar uma placa ali na frente. Podia ser legal, a gente devia botar uma placa ali na frente, botando assim, ó, e ficarão de fora, tal. Não entra não. Aqui... Vamos à lista? Vamos lá. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Ah, que bom, a lei não é feita para o justo. Tem algum justo? Há algum justo?
Romanos diz que não há um justo sequer. Paulo está cheio das obviedades, né? Cheio dos trocadilhos. Né? A lei não é feita por justo. Ok, não tem nenhum. Mas, vamos lá. Para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. Perceba que nesses primeiros, acho que são 6, né? Ímpios é aquele que não é pio, pecador é aquele que não é santo, profano é aquele que ele macula algo sagrado, o que profana algo sagrado. Qual foi o outro adjetivo? Profanos e irreligiosos, ou seja, aqueles que não têm o coração na espiritualidade que professam. E ele coloca todo mundo isso e diz, e aí depois ele vai começar com parricidas. Perceba que todo esse contexto se coaduna muito com o primeiro mandamento em Êxodo e em Deuteronômio. Qual que é o primeiro mandamento do Decálogo? Eu vou ler em Deuteronômio 5, que eu acho que fica mais fácil. É 5, deixa eu perguntar aqui para a Ala. Não, ok, acho que é Deuteronômio 5, ok. Ele começa aqui no 6, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam que aqui ele está falando dessa relação vertical entre Deus e o homem, em que Deus coloca outros seres para serem adorados. A gente pode atualizar isso, né, e colocar outros objetos para serem adorados. Você tem ideia de qual é o objeto que você mais toca durante o dia? Talvez não seja nem, eu vou botar até, não é uma parte do seu corpo, não é o seu cabelo, por mais que alguns sejam vaidosos, não, é o celular. Nós passamos com o celular hoje mais tempo do que com qualquer outra coisa. E eu fiquei escandalizado, porque o meu agora é tão desaforado que ele passou a fazer relatórios para mim, dizendo aquilo que eu tenho feito. E aí ele me disse, olha, essa semana você passou mais tempo ainda jogando isso, fazendo aquilo, lendo aquilo outro, lendo e-mail no WhatsApp. Eu falei, eita, uau. Eu pensei, ele podia já aproveitar e dizer assim, para esculachar comigo, com seus filhos você passou tanto tempo, com a sua esposa você passou tanto tempo, lendo a Bíblia você passou tanto tempo, né? Mas ele ainda não tem essa capacidade. Mas eu sei o que acontece. Mas enfim, esses 3 primeiros mandamentos falam dessa relação do homem e sua religiosidade nesse sentido vertical. E percebam que a lista que Timóteo fez aqui, que Paulo fez, escrevendo a Timóteo aqui, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, profanos e religiosos. Aí ele continua. Vou voltar para Deuteronômio. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Rodrigo, e agora? O que você vai falar? Eu vou dizer que é mais um dessa lista que eu estou pecando. É isso aí, simples assim. Porque eu não estou guardando o sábado, é o domingo, é a sexta, é a segunda. Não, eu não tenho guardado o descanso. Eu tenho feito tudo na minha vida, menos guardar o descanso, menos parar. E meu corpo reclama. Estou aqui e meu ombro está doendo. E ele tem doído já há uns 2, 3 meses. Por quê? Porque eu tenho ficado tenso. Por quê? Porque eu não paro para descansar. Porque eu inventei que eu tinha que fazer uma série de coisas, eu não preciso... Não vou me expor demais também, né? Vocês, quem tem mais próximo sabe aí o quanto essa vida moderna nos suga. E é o trabalho, é o mestrado, enfim, é a igreja, é os filhos, é a família. Mas pergunta se eu perco o jogo do Flamengo.
Ah, esse não. Esse, inclusive, se tiver aula das crianças, eu esqueço. E digo isso abertamente porque já pedi perdão ao Gustavo, porque, enfim. Eu sei que você esqueceu, o Senhor também esqueceu, mas é bom lembrar. Eu disse no começo, não tem um desses aqui que eu não me encontre, gente. É isso. É simples assim. Mas vamos lá, que a lista é boa. Então a gente está fazendo o paralelo. Mas me lembrem, a gente já tem que fazer o paralelo com o Sermão do Monte. E ele continua, sabendo isto. Ah, não, perdão, vamos lá. Para os irreligiosos foi assim. Para os parricidas e matricidas. Parricida e matricida. O que é parricida e matricida? Quem mata pai e mãe. Qual é o quinto mandamento? Verso 16, honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias na terra e para que te vá bem na terra que dá o Senhor teu Deus. O que é honrar pai e mãe? Honrar é colocar em destaque, certo? Todo mundo concorda com isso? Honrar é ter como especial. E aí, de novo, né, falei do sábado, agora eu vou falar dessa relação. Se eu não coloco diante de Deus e escrutino isso, eu falo, pô, Senhor, nessa aqui eu estou pelo menos ali no 7,5, 8, vai. Né? Eu amo meus pais, eu respeito meus pais, tenho deles um bom testemunho, claro. Qual o tempo que você dedica aos seus pais durante a semana? Quanto tempo você conversa com seus pais durante a semana? O que seus pais precisam, que não conseguem, não sabem, não têm domínio, e que você poderia, com os dons e talentos que você tem, fazer, ajudar, facilitar, e você terceiriza para primo, para tio. Sabe por quê? Porque não se trata de uma lista de pecado, se trata de princípio que a gente não aplica à própria vida. Jesus vai dizendo, olha, lembra o que foi dito? Não adulterarás. Estou antecipando o próximo. Mas eu, porém, vos digo, se alguém olhar no coração, já com má intenção, já pecou. O problema não é a lista. O problema não é a lei. O problema é o que a gente faz com a lei. Por isso que ele diz, aquele que usa legitimamente. Tenho ouvido, estou quase aficionado, meus amigos já não conseguem nem mais me ouvir direito, porque eu tenho curtido um cantor chamado Mauro Henrique, e tem uma canção dele que me agarrou pelo pescoço. E a canção, eu vou errar, mas é melhor do que eu cantar, com certeza. A canção diz, herege, o nome da canção é herege. Ele diz assim, que a fé, a lei vira laço, se não for amor, se não for com amor. Que a fé vira uma faca, se não tiver amor. A verdade vira vaidade, se não tiver amor. E as palavras são palha, se também não tiverem amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a lei pode ser usada legitimamente, por quê? Porque havia um grupo de pessoas que congregava com eles na igreja de Éfeso. Lembram que Timóteo está pastoreando Éfeso? Vocês lembram o que é Éfeso? Que cidade é Éfeso? Éfeso é uma cidade na Turquia, hoje não existe mais, era uma cidade portuária, que era famosa por ter um grande templo da deusa Diana, da deusa Artemis. E Paulo foi lá pregar, e ele começou pregando na sinagoga, e pregou por 3 meses na sinagoga. Atos capítulo 19, se eu não me engano, diz isso. Conta essa história. E depois dele ter pregado durante esses 3 meses, os judeus o expulsaram da sinagoga, resistiam à pregação, e diziam, você está falando necessidades, loucuras, você não está falando conforme nós lemos. Aí ele falou assim, é claro que não é aqui, porque eu estou mostrando Jesus, que é a revelação disso. E aí ele sai da sinagoga e passa 2 anos pregando em outro lugar. A Bíblia diz que é um lugar chamado Escola de Tirano.
E aí, os estudiosos dizem que talvez esse tirano fosse um estoico, né? À época, haviam essas escolas dos gregos, né? Que as pessoas estudavam filosofia. E, na versão oriental da Bíblia, diz que ele ficava lá de 11 às 4 da tarde, todo dia. Por que de 11 às 4 da tarde? Porque era o horário que as pessoas não estavam usando. É o horário da siesta, é o horário do descanso. E aí ele tinha aquela brecha, porque era importante anunciar o reino do Senhor. Ele passou 2 anos anunciando, pregando. E as pessoas começaram a se converter. E a primeira reunião deles tinha 12 pessoas. E o Espírito Santo foi movendo aquela reunião. E se conta que Paulo fez, através de Paulo, Deus fez muitos milagres naquele lugar. Até que um belo dia, as vendas do pessoal que trabalhava na frente do templo começaram a cair. Olha a crise econômica. Porque as pessoas tinham se convertido. A nossa conversão muda o mundo à nossa volta. A gente não precisa eleger alguém para mudar o mundo à nossa volta. A gente precisa mudar-se em Deus para mudar o mundo à nossa volta. E essas pessoas se convertendo e começaram a dizer, olha, voltamos de novo ao decálogo. Não farás para ti imagem de escultura. E as vendas do pessoal que fazia réplica do templo em tamanho pequeno começou a cair. E aí tinha um cara lá, o chefe deles, esqueci o nome dele, enfim, que chama os outros vendedores e artífices e começa um questionamento. Fala assim, olha, esses caras estão vindo aqui, não são da nossa cidade, são estrangeiros, são gente que não é gente como a gente, que não é igual a gente, e estão botando outros costumes e outras coisas, e pode ser que a nossa grande cidade, reconhecida no mundo inteiro como Éfeso, a cidade da deusa Diana, vai cair em descrédito diante de todo mundo. Vamos expulsar esses caras, vamos matar esses caras. E aí a confusão é tão grande que esses caras são arrastados para o anfiteatro da cidade, e lá eles são expostos, né, a ponto de quase morrerem, e os homens passam 2 horas, as pessoas passam 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Acho que foi o primeiro hashtag, agaço, sei lá, que a gente pode dizer, da história da humanidade, né? Vamos todo mundo agora botar e fazer a passeata. Grande é a Diana. E o próprio secretário da cidade diz que, meu Deus, vocês querem que o exército romano venha aqui e mata todo mundo? Como é que eu vou explicar que durante um dia normal, todo mundo parou, se juntou no anfiteatro e ficou 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios? Eles vão achar que a gente está querendo se insurgir contra eles. Vai morrer todo mundo. É o seguinte, vocês têm alguma questão contra esse pessoal aí, que está anunciando Jesus? Leva para os tribunais. Mas, por favor, gente, vamos voltar à vossa vida. Essa cidade essa cidade tranquila, essa cidade de boa, que Timóteo está pastoreando. É nessa cidade que ele está falando de religiosos e profanos. É nessa cidade que ele está falando de parricidas e matricidas. Parricidas e matricidas somos nós quando abandonamos os nossos. E junto com o DH, a Carol está para lá, né? Desculpa, junto com o DAA. Está vendo o trabalho? DH é um departamento do trabalho. Enfim, junto com o DAA, Demonstra Amor Amando, nós visitamos algumas vezes as casas de acolhimento, e quantas senhoras e senhores também, dizendo, não, meus filhos ficam com a minha pensão e me colocaram aqui. Esses é fácil a gente falar, né? Não, mas nós a gente cuida, né? Então tá bom, a lei é para quem? Para os parricidas, para os matricidas, vamos continuar a lista é legal. Para os homicidas, volta a lista do Deuteronômio. A gente leu, honra teu pai e tua mãe, parricida e matricida. Agora a gente fala dos homicidas. Qual é o próximo mandamento? Não matarás. Percebam que Paulo está fazendo esse paralelo. E por que ele está fazendo isso? Porque os doutores e mestres da lei que estavam lá eram aqueles que estavam na sinagoga, que quando ele saiu de lá, viram o tamanho do movimento cristão crescendo e falou assim, opa, é aqui que a gente vai entrar. Porque o judaísmo já estava meio caro de moda, difícil você convencer alguém.
Mas parece que esse novo movimento chamado cristão, esse está na crista da onda, tem um monte de gente se convertendo. Então vamos mostrar para eles qual é a reta doutrina, qual é a lei que tem que ser seguida. E é contra esses que Paulo está falando. Mas então a gente leu, não matarás, os homicidas, mas quem mais vai ficar de fora? Ou pelo menos, para quem mais a lei é feita? Essa lei é feita para os devassos, sodomitas. Devassos e sodomitas, não adulterarás. É ótimo isso. Por quê? Porque aqui agora está falando de pecado sexual. Ai, pecado sexual é o dodói da igreja. Deus meu, você pode fazer qualquer coisa. Eu vi a história de um pastor contando que ele, além de pastor, ele é também consultor de empresas. E ele foi chamado para trabalhar numa empresa, e a pessoa que o chamou por ser consultor, mas sem saber que ele era pastor. E aí, eu falei, beleza, obrigado, estou aqui, o que você precisa de ajuda? Ele falou assim, não, é o seguinte, eu tenho um sócio que é crente. Eu falei assim, você sabe como é que são esses crentes, né? Você pode sonegar imposto, você pode botar nota fria, mas se eu olhar para os seios da secretária, pronto, eu sou o pior dos homens, e aí me colocam aqui fora, então eu preciso de ajuda. Aí ele disse que respondeu o cara, prazer, pastor fulano de tal. Mas por quê? Porque o nosso olhar é seletivo. O nosso olhar é seletivo. É mais fácil a gente olhar aquilo que a gente não faz. Posso trazer para um exemplo bem próximo? Eu luto a minha vida inteira para tentar ser um pouco mais... para tentar ser um pouco menos atrasado, vou colocar assim, porque eu não posso nem dizer que é para ser mais pontual, é para ser menos atrasado. Mas para o pontual, a pontualidade é uma das coisas, uma das características mais importantes. Você julga alguém entre o bem e o mal se o cara chega na hora ou não chega na hora. E eu não estou passando pano não, tá? Eu estou colocando bem, dizendo que é uma dificuldade. Mas o que eu estou mostrando assim, a gente tem facilidade para enxergar nos outros aquilo que a gente facilmente faz. Se a pontualidade é algo que culturalmente, familiarmente eu aprendi, eu vou cobrar. Tudo bem, eu estou usando pontualidade para não usar outros exemplos talvez mais fortes, mas a gente teria vários para dizer. E essa lista vai nos vai brincando conosco, porque a gente vai meio que se esquivando, vai assim, não, aqui eu passei. Parece um bingo reverso, né? Em vez de você querer que tá em todos, opa, fechei a cartela, você vai ao contrário. Passei. Opa, bingo, estou no céu. Não. E aí ele fala para os devassos e para os sodomitas, e a gente foi trazer aqui o decálogo, quando diz, não adulterarás. E aí eu já citei Jesus que disse, olha, quer saber qual é o nível? Você está falando que é ruim, né? É ruim ser sodomita. E todo mundo sabe que é sodomita. É ruim ser devasso, né? Tá, vamos levar para o velho. Não adultera. Pô, agora, o seu bingo está passando ainda, né? Então deixa eu trazer Jesus aqui. Todo aquele que olhar para um homem ou para uma mulher com desejo de seu coração. E aí? Teu bingo está fechado ainda? O meu não. O meu, na verdade, vai fechar porque eu vim checando todos os que passaram antes. Então, enfim. E é essa a questão. Não usar a lista como se fosse... Primeiro que ela jamais seria uma lista exaustiva. Concordam? Você imagina o trabalho que daria você tentar escrever tudo. E é óbvio que não é esse o princípio. Mas mais do que isso, a lei é aio, a lei é guia, a lei serve para mostrar para mim, e basta um ponto, para mostrar que eu e você não conseguiremos, não somos suficientes. Eu vou avançar para acabar a lista para a gente chegar no coração do texto.
para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, sequestradores. Verso 19 no decálogo, ou seguinte no decálogo, depois não adulterarás. Próxima lei é não furtarás. Eu não sei como é que está a tradução de vocês. Como é que está aqui? Roubador, você achou que eu estou lendo, né? Roubadores de homens, mas em outras versões dizem sequestradores de homens. Alguém tem alguma outra? Raptores de homens. Sabe o que é isso aqui? Comerciante de escravo, comerciante de vida humana. Talvez houvesse gente na igreja que tinha que ser convertido e que o trabalho era estar no mercado vendendo gente. Nós estamos falando de uma igreja na cidade de Éfeso, que é das últimas cidades da Ásia antes de entrar na Europa. Estamos ali na Turquia, muito próximo da região onde hoje temos um conflito, uma guerra. Portanto, um encontro de duas civilizações, Ocidente e Oriente, e era um entreposto de venda de escravos. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque provavelmente havia gente na comunidade que fazia comércio de homens. E aí, de novo, a gente fica super distante, né? Puxa, quem de nós aqui faz comércio com a vida humana? Quem de nós aqui mercantiliza os sentimentos das pessoas? Quem de nós aqui manipula o sofrimento, a debilidade, a fraqueza, a dor para conseguir algo próprio? O quanto, infelizmente, nossas comunidades, casas de Deus, têm feito um mercado de vidas. E aí ele vai para o final, né? Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Te contenta com o que você tem. Mas eu não estou cobiçando do outro, eu estou cobiçando o desse mundo etéreo, porque eu quero ter mais. Não necessariamente eu quero tirar o do meu irmão, porque a gente passa um pano, né? Você, não, eu não quero ter... à época, as coisas cobiçáveis eram as coisas visíveis. Então eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem. Você não tinha o mercado, as indústrias, né? A economia do jeito que nós temos hoje. E aí a gente se esquece, porque aí a nossa cobiça hoje não é exatamente o do outro, mas é o do alguém inimaginável. Não, eu quero ter a carreira daquela pessoa, ou ser famoso como aquela pessoa, ou ter algo que na minha projeção vai me tornar alguma pessoa. A gente podia até adiantar o capítulo 2, o capítulo 3 de Timóteo vai falar sobre isso. E aí ele vai nesse paralelo com o decálogo e termina: para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. A lei é boa se alguém usa legitimamente, porque a lei não é feita para o justo, a lei é feita para nós. Que nós? Nós todos esses aqui. Mas e aí, Paulo? Realmente, quem faz isso aqui está todo mundo afastado, lascado. Como é que a gente resolve isso? A gente recorre... É Gálatas? Acho que é Gálatas aqui.
Gálatas 5, estais, pois, firmes, 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Você que passou por essa lista aqui, e que já passou nos seus leituras particulares, e de repente encheu o peito e falou assim, massa, Senhor, estou contigo, conta comigo, porque nessa lista aqui eu estou zerado. Vou usar o mesmo Paulo, que diz, porque separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nosso chamado, comunidade que se reúne aqui hoje de manhã e que assiste, não é tirarmos 10 nas listas de pecados. Nosso chamado, e eu vou ler de novo, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ele continua, né? Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Há uma persuasão em você trabalhar com lista de pecado. Como isso nos chama para o debate? E é engraçado que Paulo coloca isso no contexto anterior. Ele já tinha dito isso no começo, depois ele repete 4, 5 versículos depois sobre essas vãs discussões. E agora, aqui em Gálatas, ele está dizendo, isso nos persuade, a gente adora discutir, principalmente aquilo que a gente não faz, como eu disse, né? E essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, e havia alguém que os inquietava, né, que provocava, seja ele quem for, sofrerá condenação. Versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E aí aquilo que descansa o nosso coração. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer cumprir a lei? Ama ao Senhor teu Deus com toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. Como é que se ama ao próximo como a ti mesmo? Servindo ao próximo como você serve a você. Ou você deixa de te dar banho, de dar comida, entre outras coisas. Eu vou ler mais um texto. Isso. E aí eu termino lendo o texto que a gente começou lendo de manhã. Que é o que o Senhor espera de nós, que é o que de fato se fala do Evangelho da glória de Deus, que é o 11, né? Conforme o Evangelho da glória de Deus que me foi confiado. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Qual é a boa nova de se colocar uma lista de pecado? É isso que nós temos que anunciar? O que está certo e o que está errado? Deus não chamou para sair anunciando lista de pecado? De anunciar o que pode e o que não pode? É esse o Evangelho que Jesus nos mandou anunciar? Você sabe que a primeira lista de pecado nem cristã e nem judia é? De novo com os operadores de direito aqui, acho que a primeira lista é o Código de Hammurabi. Estou certo ou estou errado? Enfim, eu creio que sim. Antes, inclusive, da Bíblia. Código de Hammurabi. Ora, se lista de pecado fosse aquilo que nós viemos anunciar, Boa Nova já existia desde a Pérsia, com o Código de Hammurabi.
A lei é inválida? Não. A lei mostra que nenhum de nós sobra, nenhum de nós é justo, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós merece. E eu, dito pela minha líder do círculo de oração, mereço o inferno. E Deus sabe o quanto ela está certa nisso. Nós somos chamados para anunciar a salvação, a redenção, a reconciliação. Segundo Coríntios 5, a partir do 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha como é que as coisas se encaixam. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, servir-vos uns aos outros, que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, a ninguém devemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Porque não conhecemos apenas um mestre, mas aquele que morreu e ressuscitou se torna Salvador. Ele cumpriu a justiça de Deus no seu próprio corpo. O pecado foi resolvido. Qual a nossa missão? Anunciar a boa nova. Olha, existia a lei, desde o Código de Hammurabi, sei lá, desde muito antes disso. Você sabe o que é errado. Você sabe o que é errar o alvo. Qual é a boa nova? Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. E em Jesus você é liberto de viver para si mesmo. É liberto de viver para suas ganâncias, para suas concupiscências. Em Jesus você é liberto para viver para o outro. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para mim, para Rafaela, no dia que ela levantar a mão e se converter. E tudo isto provém de Deus, Ele, Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O mundo tem zilhões de ministérios de divisão, de facção, de partidarismo e de quantos outros sinônimos vocês quiserem lembrar para isso. Mas a nós, salvos por Jesus, que reconhecemos que cumprimos e ganhamos em todos os bingos de lista de pecado possíveis e imagináveis, mas que temos nele a redenção da nossa vida, a esperança da ressurreição, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Vou repetir. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Quem somos nós para ficarmos imputando os pecados dos outros? E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores deste reino que não se vê com os olhos humanos, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A tua voz, as tuas ações, os seus escritos são Deus rogando ao mundo para que o mundo seja reconciliado. Será que conseguimos enxergar as nossas vidas, as nossas ações, as nossas profissões como parte da obra de Deus, da Opus Dei no mundo? Ou seja, dessa reconciliação, será que eu posso olhar aquilo que eu faço e enxergar Deus rogando reconciliação ao mundo por aquilo que eu faço? Ou será que eu sou mais um daqueles que está se juntando às facções, às divisões, às separações? E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que se reconcilieis com Deus. Só vamos conseguir reconciliar o mundo a Cristo se nós mesmos estivermos reconciliados com Ele. E estaremos reconciliados com Ele quando deixarmos de... Quando reconhecemos que pecadores que somos, miseráveis que somos. Assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Deus se fez pecado por mim e por você. Sabe essa listinha aqui que a gente leu? E existem várias outras no Novo Testamento. Jesus se tornou culpado de todas elas por mim e por você. Quando você achar que está culpando alguém de alguma dessas coisas aqui, lembra que Jesus se tornou culpado de tudo isso. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa justiça de Deus que não é vingativa, que não tenta aplacar a nossa ira. Uma justiça de fato que se opera no amor e na reconciliação. Amém, queridos. Deus nos abençoe.